Graça e paz, família Missão. Seja bem-vindo a mais um culto de quinta-feira aqui na Igreja Missão. Quero te convidar agora, se você não curtiu ou não compartilhou, a curtir e compartilhar o nosso culto. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque isso é muito importante para sabermos que você está conectado com a nossa Igreja Missão e toda vez que subirmos vídeos ou os nossos cultos ao vivo, você vai receber no seu celular a informação que estamos ao vivo com os nossos cultos. Compartilhe o nosso culto naquele grupo de WhatsApp, da família, do seu grupo de oração, do trabalho. Convide aquela pessoa que você sabe que essa semana está muito necessitado de ouvir uma palavra de Deus. Então, se você sabe que tem aquela pessoa, convide para assistir esse culto. Vou te dar um tempinho para agora compartilhar o nosso programa. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou aqui no canal do YouTube, eu te convido a se inscrever no nosso canal e a nos seguir nas redes sociais. Só procurar a Igreja Missão São Paulo. E agora, vamos ouvir lindas canções com Missão Music.
Todos juntos celebrando ao Senhor nessa noite. 1, 2, 3, foi! Cante comigo. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Agradeça a Ele. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois em tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Pode suas mãos ao Santo de Ti. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Na sua alma. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois em tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Agradeça ao Senhor essa noite. És bem-vindo aqui. Obrigado, Deus. Acabamos de ter um momento de adoração através dos louvores e eu quero te convidar a continuar adorando através do seu dízimo e oferta. Eu quero ler em Êxodo 25 que diz o seguinte: O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta, receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Nessa passagem nós vemos uma ênfase àqueles que entregam a oferta de bom coração. E eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Lembrando que o dízimo é uma forma de fidelidade nossa com o Senhor. E a oferta é uma forma de agradecimento e generosidade. Então eu quero te convidar de bom coração a que você venha fazer a oferta nesse momento. Lembrando que temos 3 opções para você utilizar no momento da sua oferta. Temos transferência bancária ou Pix, o PicPay e o QR Code que aparece na tela. Então eu te convido a você
em um ato de fidelidade e gratidão, entregar o seu dízimo e oferta. Agora eu te convido a inclinar a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você que está ofertando nesse momento e para você que não pôde ofertar, para que Deus venha abençoar a sua vida e que você possa fazer isso numa próxima vez. Pai, neste momento, eu quero apresentar a vida dos teus filhos, ó Pai, que estão realizando essa oferta, que estão devolvendo os seus dízimos, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar os negócios dos seus filhos, que o Senhor venha abençoar a família, que o Senhor venha abençoar a casa, que o Senhor venha, ó Pai, prosperar tudo o que eles vierem a fazer. Também te apresento, ó Deus, a vida daquelas pessoas que não podem ofertar, ó Pai. As pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não têm uma fonte de renda. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas também, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto você oferta, vamos ouvir um louvor com Missão Music. E logo após, uma mensagem com o nosso pastor Sênio. Sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. Senhor, Salvador. Se não lhe posso face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar, sempre de nele confiar. Cristo é a rocha que firme está a minha fé na aflição. É Senhor, Salvador. É Senhor, Salvador. Cristo é a rocha que firme está a minha fé na aflição. É Senhor, Salvador. A rocha que firme está a minha fé na aflição. É Senhor, Salvador.
seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção com todos que no céu estão. Graça e paz, querida Igreja do Senhor Jesus. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz de Cristo, que o Senhor venha abençoar a vida de todos nesse momento. Momento de muito problemas, né, na nossa nação, momento de problemas também na economia do país. É o que se fala hoje, né? Hoje é o que está se discutindo hoje na mídia sobre a razão dessa doença, dessa enfermidade, também os problemas políticos da nação e também problemas econômicos do país. Hoje é o que se fala nisso. Eu tenho uma palavra de Deus para trazer ao seu coração. Hoje, quinta-feira, é a nossa quinta da vitória, e aonde a gente tira um momento para adorar o Senhor Jesus, mesmo que não estamos no presencial, mas os irmãos que estão aí na sua casa, outros estão no escritório, outros estão aí no quarto, na sala, enfim. Eu quero que você chame a sua família para, nesse momento tão oportuno, ouvir uma palavra de Deus. Mas antes de nós falar a palavra do Senhor, eu quero te convidar para a gente fazer uma oração pela nossa nação, uma oração para aqueles que estão doentes, aqueles que perderam um ente querido, que está com o coração choroso. Eu quero convidar a Igreja do Senhor, a Igreja Missão, para juntamente comigo a gente levantar uma voz em oração em favor dessa problemática do nosso país, da nossa nação e, por que não dizermos, do mundo. Quero te convidar, ore comigo agora em nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, que nesta noite, Senhor Jesus, de quinta-feira, eu quero agora orar com a igreja, eu quero clamar, eu quero pedir, Senhor, pedir por aqueles que estão doentes, pedir por aqueles que estão, Senhor Jesus, acamados,
ó Deus, enfermo por conta dessa doença. Senhor Jesus, ó Deus, olha com teu olhar de misericórdia, com teu olhar de amor sobre a vida dessa pessoa que está doente nesta noite, Pai. Quero orar também por aqueles que perderam, Senhor, um membro da família ou vários membros da família. E está, Senhor Jesus, com o coração choroso, com a alma aflita por conta da separação. Eu oro, Senhor, e peço para que teu Espírito Santo, que é o Espírito de conforto, que é o Espírito de consolo, venha consolar, Senhor, essa família. Trabalha no coração desta família, desta pessoa, para que haja um consolo e um conforto do céu. Quero orar também nesta noite, Pai querido, ó Deus, por aqueles que estão internados no leito de enfermidade, no leito de um UTI. Deus, visita agora, Pai, ajuda, dá graça, dá força. Senhor, sopra nos pulmões deste paciente nesta noite, sopra nos pulmões dessa pessoa nesta noite, Pai. Abençoa, ó Deus, o pessoal da saúde, os médicos, os enfermeiros, Senhor, que está cuidando, Pai, da saúde da população. Pai amado, eu oro nesta noite e apresento, Senhor, todo este povo nas tuas mãos, crendo que o Senhor é o Deus que pode, é o Deus que faz. Tudo está sob o seu controle, ó Deus. Eu creio, Senhor Jesus, que nada fugiu do seu controle. O Senhor sabe o tempo certo para curar o mundo. O Senhor sabe o tempo certo para curar a nação. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Oh Deus, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa o pecado da minha nação, perdoa o pecado do meu povo, perdoa, Senhor Jesus, aleluia, os nossos pecados. Senhor, abençoa, Senhor, o governo da nossa nação. Oh, meu Deus, orienta esses homens, orienta, Senhor, para que eles não percam, Senhor Jesus, a direção da nação. Ó Senhor, eu oro e creio. Eu oro com a igreja nesta noite e creio numa grande vitória. E eu peço isto no seu precioso nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, eu quero nesta noite dividir com vocês uma palavra de Deus. Hoje, o que se fala é sobre perseguição, né? Que a igreja está perseguida, que há uma perseguição na igreja por conta dessa imposição do governo do estado de São Paulo e de outros estados, né? Que a igreja está melhor dizendo, o templo está com as suas portas fechadas por conta desse decreto do governo, e alguns afirmam, né, que isso é uma perseguição. Baseado nesse assunto de hoje, eu quero ler com vocês uma palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Eu quero que você aí, se tem uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia aí, procure a Bíblia e vamos meditar um pouco nessa palavra e vamos entender o que é de fato uma perseguição. Através dessa palavra você vai compreender que a igreja brasileira, ela não está sendo perseguida, porque você vai entender o que de fato é uma perseguição. Então, o que diz a Bíblia, o que diz a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Verso de número 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os
guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, preste atenção, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Lendo esse texto sagrado, essa palavra, claro que eu estou falando para um povo inteligente, estou falando para uma igreja bíblica, que é a Igreja Missão. Logo nós entendemos de fato o que uma perseguição ela causa. Vocês observam comigo que a igreja primitiva, porque Atos dos Apóstolos fala, narra, Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas, ele conta, ele narra a história da igreja primitiva, Vocês observam que os membros da igreja primitiva sofreram de fato uma grande perseguição. E a perseguição levou à morte de muitos dos nossos irmãos, como vocês acabaram de ver. A Bíblia diz que uns foram decapitados, cortados, a cabeça decepada, outros foram encerrados na prisão, foram presos. Então, houve algo terrível contra a igreja primitiva. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, que me chama a atenção dessa igreja primitiva é que essa igreja ela não se acomodou, ela não ficou na sua zona de conforto. E o que eu percebo hoje, esses dias que nós estamos vivendo, é que há uma vida de acômodo da igreja. A igreja, muitos membros da igreja, ela se acomodou. Vocês observam comigo aqui que a igreja primitiva, quando começou a perseguição, que mataram Tiago, que decapitaram, enfim, o que a igreja fez? A igreja, ela não cruzou os braços. A igreja, não foi lá para a frente do palácio de Herodes, vamos assim contextualizar, fazer um gritar, solta Pedro, não façam isso. Não houve nenhum protesto da igreja nesse sentido. Mas a igreja ela não se calou. A igreja ela não cruzou os braços. A igreja não aquietou-se. Aleluia! Não concordou com a atitude daquele governo. Como eu disse, a igreja não foi lá de frente do palácio de Herodes para protestar. Olha o que a Bíblia diz. Oh, glória a Deus! Vamos para a palavra. Olha o que diz a Bíblia no versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, a igreja, ela não foi reclamar para Herodes, a libertação de Pedro. Não, senhores, a igreja não causou nenhuma balbúrdia, a igreja não causou nenhum barulho. Glória a Jesus. Mas o que a igreja fez? A igreja foi para o joelho. Aleluia! Então nós entendemos, queridos, que a vitória da igreja não está em fazer nenhum alarde, nenhum barulho, em pegar carro de som e ir fazer protesto. Não, senhores! Quando eu olho para a palavra, que eu leio a palavra, eu encontro a vitória da igreja primitiva, que é diferente nos dias de hoje. Hoje querem fazer barulhos, querem fazer arruaça, querem ir para frente do palácio dos bandeirantes para cobrar que as portas dos templos devem ser abertas.
querem brigar com as suas próprias forças. Olha o que a Bíblia diz lá para a igreja de Filadélfia, se não me foge a memória. Olha o que a Bíblia diz, olha o que o Senhor disse para a igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus, mas não são e mentem, eis que eu farei que venham prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Então nós temos que entender que quem briga pela igreja, quem vela pela igreja, quem cuida da igreja, aleluia, não são os deputados estaduais, não são deputados federais, não é nenhuma ordem política. Quem cuida da igreja, quem vela pela igreja, pela liberdade da igreja, é o Senhor Jesus. Quando nós entendermos que a solução de toda essa problemática do nosso estado de São Paulo, que a solução de todos esses problemas do Brasil está no joelho, oh glória a Deus, aí nós vamos ver a mão de Deus estendida para a nossa nação e Deus respondendo à oração da igreja. Olha, nós precisamos aprender muito com a igreja primitiva, da qual nós deveríamos ser uma extensão. Quando Pedro estava na prisão, a igreja não foi lá na porta do cárcere, da prisão, gritar lá, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, batendo panela, tocando buzina, fazendo aquele barulho. Não, a igreja não fez isso. Mas a igreja não estava de braços cruzados, a igreja não estava parada, a igreja não fez isso. O que a igreja fez quando Pedro estava preso? O que a igreja deve fazer nos dias de hoje, nos dias atuais? Deve ir lá em Brasília, cobrar o presidente da República para que os templos sejam abertos? Deve ir lá no Palácio dos Bandeirantes, aonde mora o governador do estado de São Paulo, ou aonde morava até os dias desses, que ele até mudou, saiu dali da casa dele, ali do palácio, aliás, foi para o Palácio dos Bandeirantes, saiu da casa dele ali na região do Morumbi, por causa de agressões, segundo a mídia, e foi morar lá no Palácio dos Bandeirantes. A igreja não deve ir lá no Palácio dos Bandeirantes, cobrar o governador do estado de São Paulo para que abra as portas do templo. Não, o que a igreja deve fazer? Está aqui a resposta no capítulo de número 12 e no versículo de número 5. Já estou terminando, no versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha a expressão da palavra, contínua oração. Ou seja, a igreja, ela não desistiu da oração. Talvez na primeira oração Pedro continuou preso, na segunda oração Pedro continuou preso, talvez a igreja passou semanas orando por Pedro, meses orando por Pedro, e Pedro continuou preso. Contínua oração, ou seja, a igreja não desistiu de orar. Então, a igreja não tem que cobrar ninguém, a igreja tem que orar, buscar a Deus. Esse é o momento da igreja, é o momento que a igreja precisa orar. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a vitória da igreja está nos joelhos, é botar os joelhos no chão, é buscar o Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Nós temos que entender isso. A igreja precisa entender isso, que a vitória nós só vamos ter quando nós
dobrarmos os joelhos. Hoje eu tive o privilégio e sempre tenho esse prazer de ter uma esposa de oração. Hoje a minha esposa convidou umas irmãs da nossa igreja e foram para o monte orar, porque ela aprendeu desde a sua meninice, desde a sua juventude na igreja, aprendeu com os nossos pastores que não tem como obter vitória, que não tem como obter bênçãos de Deus se não tiver com os joelhos no chão. Meu querido, minha querida irmã, eu quero deixar esta palavra de Deus ao seu coração. E eu quero que você entenda que a igreja não ganha vitória gritando aos homens. A igreja ganha vitória balbuciando a Deus, batendo apenas os lábios no silêncio do seu quarto. No silêncio do seu quarto. Aí eu me lembro de um filme, que eu tive o privilégio de ver, de assistir, chamado Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Eu não vou contar a história do filme, porque eu não tenho tempo aqui, mas para ser bem sucinto nesse filme, Quarto de Guerra, era uma família, era uma mulher, uma serva de Deus, que estava passando por um problema muito sério na sua vida conjugal. E aí, alguém lhe aconselhou a ela, alguém disse a ela: entra no seu quarto, faça do seu quarto um quarto de guerra, joga os seus joelhos no chão, busque a Deus, clame ao Senhor, e você vai ver que Deus vai dar a vitória que você precisa, que a sua família precisa. Faça da sua casa um quarto de guerra, faça da sua sala uma sala de guerra, busca o Senhor, faça como a igreja primitiva. É hora de nós orarmos, queridos, orar pela nação. Não é hora de nós ficarmos discutindo nas redes sociais quem é bom, quem é ruim, se o presidente está certo, se o presidente está errado, se o governo está certo, se o governo está errado. A igreja não tem que se meter nisso. A igreja precisa entender que o nosso negócio é com Deus, que a nossa vitória vem de Deus. E quando a igreja entender assim, bater os joelhos no chão e buscar a Deus, as coisas vão começar a tomar um novo rumo. Para nós terminarmos, eu quero recapitular com você. Preciso recapitular com você. Verso de número 5. Pois Pedro, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verso de número 6. E quando Herodes estava para comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas adiante da porta guardavam a prisão. Verso de número 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Verso de número 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Aleluia! A Bíblia diz que os anjos estão a serviço de Deus. Quando a igreja estava de joelhos, no verso número 5, orando, fazendo contínua oração por Pedro, parece que eu vejo, queridos irmãos, querida igreja, que Deus então fala: vai lá, chama, vem cá, anjo, desça lá, vai lá na prisão. A minha igreja está orando, e ela faz tempo que está orando. Vai lá na prisão e solta Pedro. E a Bíblia diz que o anjo foi até onde Pedro estava preso. As cadeias caíram. Aleluia! E o anjo ordenou: pega a sua capa, pega a sua sandália, com pressa, e vamos embora. Por que isso aconteceu? Porque a igreja estava orando. A igreja estava orando, mesmo perseguida,
aqui é perseguição. Isso aqui é o quadro de uma grande perseguição, matando apóstolos, jogando outros na prisão, fazendo e acontecendo com membros da igreja primitiva. Não está acontecendo isso com a nossa igreja. A igreja está aí, né? A igreja está aí. Apenas, né, não estão autorizando ter culto presencial na igreja. As portas da igreja continuam abertas, do templo lá. A Igreja Missão lá na Dr. José Gravoski, aqui na Dr. José Gravoski, continua aberta, atendendo. Eu estou lá, segunda, terça, quinta, domingo, estou eu e a minha esposa dando plantão pastoral lá na igreja. A porta do templo continua aberta. Glória a Deus. Então, não está havendo uma perseguição na igreja, não, nunca, não está havendo, ainda não. Ainda não, porque eu estou aqui, estou livre, não estou preso. Os pastores estão livres, não estão presos. Nenhum ainda foi decapitado, nenhum ainda foi jogado no tacho de óleo quente. Não, senhores, nenhum ainda serviu de tocha humana para clarear as avenidas. Não, senhores, como foi na igreja primitiva, Policarpo foi queimado e outros, né? A igreja, ela continua. Agora, o que nós temos que entender, e precisamos entender, que para esse quadro de doenças, de enfermidades, o quadro político da nossa nação, do nosso estado, se a gente quer que muda isso, devemos orar. Alguém pode dizer, mas pastor, desde que começou a pandemia nós estamos orando, e daí? Olha o que diz a Bíblia. E a igreja fazia contínua oração. Se a Bíblia está dizendo contínua oração, isso quer dizer que não foi da primeira oração que Deus então ouviu a oração da igreja. Eu quero deixar essa palavra para a nossa igreja, para você que está adorando o Senhor conosco nesta noite. Guarde essa palavra no seu coração. Ore a Deus, busque ao Senhor. Não pare de orar, continue a orar. Orar é um dever. A igreja tem o dever de orar, sem cessar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Quero te convidar para nós fazermos uma oração e eu quero dar a bênção apostólica para que você descanse em paz, descanse no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Uma coisa você não pode deixar de fazer, é contínua oração. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, quero te glorificar por esta palavra que o Senhor me dá a oportunidade de trazer ao coração da sua igreja. Senhor, nos dê graça para termos uma vida de oração, nos dê graça para vivermos uma vida de oração na tua presença. Pai querido, abençoa o nosso povo, abençoa a igreja de forma geral. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Uau, que mensagem incrível do nosso pastor Roberto. Saiba que a melhor arma da igreja é a oração. Então ore sem cessar, de manhã, de tarde e de noite. E saiba que o nosso Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Se é a primeira vez que você está assistindo o nosso programa e sentiu a presença de Deus e sentiu um mover diferente no seu coração e você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo, entregar e dizer que Ele é o único e suficiente Salvador, te convido agora a mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que está na tela, dizendo a palavra sim, eu aceito, e um dos pastores entrará em contato com você para te falar os próximos passos na fé cristã. E agora eu quero falar nossa programação do final de semana. Sábado, nosso próximo sábado às 6 horas da tarde teremos o nosso Missão Kids. Então convide toda a garotada, toda a criançada para estar juntamente conosco
assistindo o nosso Missão Kids. E olha, é um programa muito especial, um programa inédito, então eu quero te convidar a espalhar isso para todos os seus amigos, para todos os seus familiares, para todas as famílias que tiverem uma criança em casa para assistir o nosso Missão Kids. E olha, queremos compartilhar a mensagem de Cristo com toda a criançada. Então eu te convido agora a compartilhar, dizendo que no próximo sábado, às 6 horas da tarde, teremos uma programação muito especial aqui na sua telinha, no nosso Missão Kids, aqui no canal do YouTube da Igreja Missão. Então não esqueça de compartilhar. E no domingo teremos a grande ceia do Senhor, onde se reunimos como igreja para fazermos memória de Cristo, de todo o sacrifício dele, de toda a passagem dele aqui na terra. E lembrando que um dia ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então quero te convidar no domingo, 6 horas da tarde, participar da ceia do Senhor. Prepare o seu kit de ceia. Caso você não consiga retirar na igreja, separe o pão, separe o suco de uva, que são os elementos que representam a ceia do Senhor, para celebrarmos juntos como igreja, mesmo online, a Santa Ceia, a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. E no domingo teremos uma equipe de voluntários recebendo o quilo do amor. Se você pode ajudar doando alimento para famílias que necessitam, a nossa igreja ajuda algumas famílias que necessitam do quilo do amor. Ou então, se você quer fazer uma contribuição, não se esqueça, você coloca o valor da contribuição e no final coloca 11 centavos. Toda vez que a gente receber uma contribuição, seja R$10,11, entendemos que essa contribuição é para comprar alimentos para ajudar outras famílias. Então, se você quiser contribuir também através do Pix, do seu cartão de crédito ou de débito, você só coloca 11 centavos no final, que vamos entender que essa contribuição é para a assistência social da igreja. Espero você até domingo. Que Deus abençoe sua família e um bom final de semana. Um beijo no coração, graça e paz.